Nosso texto bíblico de hoje, ele tem muito a ver com tudo isso que a gente ouviu, tudo isso que a gente ouviu no louvor, tudo isso que a gente ouviu nas palavras, né? A palavra do Bruno, da Thalita, da Elisete, da Paula, porque o nosso texto, ele aborda um encontro, e as Escrituras narram vários encontros acontecidos nas estradas da vida. Então nós temos, por exemplo, Jacó. Jacó, ele está saindo de casa porque ele foi nó cego, ele quis dar o tombo do pai dele, do irmão dele, e ele sai de casa porque ele está debaixo de ameaça de morte. Ele acha que Deus não vai olhar para ele, e aí ele deita na beira da estrada e ele sonha com anjos subindo e descendo. Ele acorda dizendo: essa é Betel, é a casa de Deus. Deus encontrou-se comigo. Nós temos a história de Elias. Elias passa por uma batalha com os profetas de Baal. Elias foge, e Elias fica depressivo, e ele diz: eu não dou conta, eu não quero continuar, eu quero desistir. E Deus aparece para Elias, e Deus fala a Elias, e Deus fortalece Elias. Nós temos os discípulos de Emaús, eles estão voltando cabisbaixos, né? Porque havia tido morte, Cristo tinha sido morto, o rabi deles, o mestre deles tinha sido morto, e eles estão voltando para casa cabisbaixos, e Jesus cruza com eles naquela estrada da vida. Nós pregamos recentemente sobre o eunuco da rainha Candace da Etiópia. Ele está voltando, lendo o livro de Isaías, e Filipe se aproxima do carro, e Filipe fala: você está entendendo? Ele diz: como? Se ninguém me explicar. E aí então eles fazem PG em cima da carroça, né? E Filipe explica para o eunuco os encontros nas estradas da vida. Em todos os encontros que a gente comentou, fosse de Elias, Jacó, discípulos de Emaús, o eunuco, outros encontros que você poderia lembrar, sempre a iniciativa foi de Jesus. Sempre. Mesmo naquele encontro com Zaqueu, quando parece que Zaqueu tomou a iniciativa, Zaqueu vai correndo, sobe na árvore, Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce, porque hoje me convém, é necessário que eu durma na tua casa. Jesus sabia onde estava Zaqueu e o que Jesus haveria de fazer com Zaqueu. Na vida, a ação de Deus, ela se dá por esses cruzamentos. Quando o Bruno a primeira vez falou do testemunho dele, citou um tal de Da Rosa, né? Um Da Rosa. A Thalita cruzou com o Bruno ali, e aí a gente vai percebendo que a vida vai cruzando, e às vezes não é que a gente palmilha, caminha um longo trecho, às vezes a gente só cruza no caminho de alguém, mas naquele ponto em que o nosso caminho cruzou com o caminho de alguém, naquele ponto Deus pode estar se manifestando. Nosso texto de hoje é Atos capítulo 9. Eu volto a pregar, eu havia pregado até final do ano passado em Atos, e eu volto a pregar em Atos hoje, Atos 9, de 1 a 9. Eu quero fazer alguns apontamentos desse texto. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, diz aí o versículo 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor,
e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A gente está falando de improvável, né? Nós temos aqui um homem que sai de Jerusalém, a capital de Israel, e vai para Damasco, a capital da Síria. Ele sai do seu país e ele vai para outro país, com o único objetivo: prender e matar cristãos em nome de Deus. Ele achava que a palavra de Jesus e os seguidores de Jesus, eles estavam vilipendiando, envergonhando a lei de Moisés e as verdades de Deus. Ele não sai dali para procurar um culto, ele não sai dali para uma campanha evangelística, ele não sai dali porque um cristão testemunhou para ele. Ele sai dali com um propósito: matar, prender. No entanto, se você ler o livro de Atos antes do capítulo 9, você vai ver uma igreja em oração. No capítulo 14, quando Jesus ele é assunto aos céus, aqueles irmãos vão se reunir para orar. Então, reunidos, Pedro mostra para eles que a equipe estava desfalcada, porque Judas havia traído Jesus, precisavam escolher um, e eles vão então completar a oração, a equipe em oração. Aliás, de completar a equipe, lá em Atos 6, tem a questão do diaconato. Em oração, eles vão escolher. Eles escolhem Matias ali em Atos 1, depois eles vão escolher aqueles 7 diáconos em Atos 6, o completar da equipe em oração. Quando você vê no capítulo 2, no capítulo 3, a rotina da igreja, tudo isso antes do capítulo 9, era oração. Quando você vê o capítulo 4, a reação da igreja diante da perseguição, quando Pedro é preso, a igreja está orando. Quando você vai ver a reação que Estevão tem diante do sofrimento, Estevão está sendo apedrejado e ele está orando, inclusive dizendo: Senhor, não imputes sobre eles este pecado. E a reação às novas oportunidades, quando Filipe testemunha do evangelho em Samaria e pessoas se convertem, Pedro vem para conferir o que está acontecendo, e isso debaixo de oração. Então, pela oração, nós reagimos à voz de Deus e às circunstâncias. Porque a obra de Deus é a iniciativa de Deus. A obra de Deus não é iniciativa do meu planejamento, do teu planejamento. A obra de Deus não é o resultado do que nós fazemos em nosso próprio nome. Deus, ele, aliás, uma imagem que eu gosto muito, que eu já li e já citei aqui vezes, é o surfista e o mar. O surfista não cria onda para surfar, ele somente surfa na onda que o mar criou. Então essa onda é o movimento do Espírito de Deus. Nós não geramos o movimento, nós não criamos o movimento. Não há nada que nós façamos que nós geramos isso. Podemos fazer coisas humanas, podemos ter Ismaéis da escrava, mas Isaac, pelo nosso movimento. Então, pela oração, nós reagimos à voz de Deus, e nós reagimos às circunstâncias, às ondas onde Deus nos coloca. Sem oração, nós não reagimos a Deus, nem nós surfamos nas ondas de Deus. Sem oração, nós ficamos tentando criar as nossas próprias ondas. No caso, na história de Paulo, ele veio a este momento porque havia antes mesmo
dele chegar no cenário, havia uma igreja orando. Uma igreja orando. Orando, inclusive, quando eles eles testemunham de Estevão sendo apedrejado, porque Saulo, ele era o líder do apedrejamento. E a gente percebe que a igreja não estava orando: ó Senhor, lasca a vida de Saulo, ferra esse cara, mata ele, tira ele da nossa frente, ó Deus, manifesta o teu juízo. Não. Provavelmente eles estavam orando para que Saulo pudesse conhecer o Evangelho. Sabe o que eu digo isso? Porque quando Pedro foi preso, capítulo 4, a igreja não está orando para que Deus liberte eles da perseguição. A igreja está orando para que Deus lhes dê ousadia para falar em meio à perseguição. Então a gente conhece a natureza da igreja em Atos 4. E se em Atos 4 a gente conhece a natureza, a gente pode pressupor que em Atos 7 é essa mesma igreja, é esse mesmo espírito, é essa mesma intenção. E aí a gente vai ver então em Atos 9, Saulo ainda, indo por essa estrada. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer aqui, não é que antes ele era Saulo e ele se converteu e se tornou Paulo. Não, ele era Saulo porque ele vivia no ambiente judaico. Quando ele vai para um ambiente grego, aí ele usa a nomenclatura mais usada, É como se aqui no Brasil eu fosse Paulo e eu fosse para os Estados Unidos e eu me chamasse de Paulo. Não muda nada, é somente a cultura aonde ele estava imerso, ele estava sendo reconhecido por aquele nome. Bom, Saulo, ele sai de Jerusalém para perseguir. Ele perseguia a igreja em Jerusalém e ele expande a perseguição em Damasco. Ele era um fervoroso. Paulo era um fervoroso, mas ele era um fervoroso segundo a carne. E aí ele vai perseguir os tementes segundo o Espírito. Presta bem atenção nessa verdade, porque ser fervoroso segundo a carne não é a mesma coisa que ser temente segundo o Espírito. Preste bem atenção. Assim aconteceu com Ismael e Isaque. Ismael, ele foi o filho gerado por Abraão na força da carne, no propósito da carne, no tempo da carne. Sara falou: já que eu não posso ter filho, faz um filho que é escravo. Já Isaque não. Isaque nasceu no tempo de Deus, no propósito de Deus, pela força de Deus. E aí Paulo vai falar na carta aos Gálatas que o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Paulo fala isso em Gálatas 4, versículo 28 e 29. E aí Paulo diz o seguinte, e ele diz porque ele é prova disso, ele viveu isso, quando ele diz: os que nasceram segundo a carne perseguem os que nasceram segundo o Espírito, porque Paulo era um cara segundo a carne, perseguindo alguém segundo o Espírito. Nem tudo que reluz é ouro, nem toda religiosidade fervorosa, ela é de Deus. Ela pode ser somente religiosidade fervorosa, nada mais do que isso. Agora, o que a gente vê nessa verdade aqui do texto de Paulo é que Deus, ele tomou a iniciativa de abordar Paulo. Jesus tomou a iniciativa. Paulo não estava procurando, pesquisando, perguntando, investigando. Não, ele estava certo. Cristão não é de Deus. Eu preciso perseguir esses cristãos. Paulo, ele não achava que ele estava errado. E sabe por que a gente às vezes acha que ele está errado? Porque a gente está cego. Quando a gente tem os olhos tapados, se eu tiver os olhos tapados e alguém disser que a parede aqui é azul, eu vou acreditar que é azul, o olho está tapado, não estou vendo nada, certo? Se tiver o olho tapado e alguém disser que eu tenho 1,90 m,
cara vai acreditar, né? Ele está tapado. Agora, quando as escamas caem, que a gente vê, meu, não é azul, isso aqui essa cor até hoje eu não consegui definir. Eu não sei se ele é um verde amarelado, um amarelo esverdeado, ou alguma coisa mais ou menos assim. Agora, da minha altura eu sei. Da minha altura eu sei, 1,58 m. Né? Dizem que nem a altura dizem que é hora, né? 1,58 é hora. Então veja, conhece aquela história dos cegos que vão conhecer o elefante? E aí um pega na pata do elefante e fala assim: elefante parece com um grande tronco. O outro encosta a mão no corpo do elefante e fala: não, elefante parece um grande muro. O outro pega na tromba do elefante e fala: não, elefante parece uma cobra. Aí o outro pega na orelha do elefante e fala: não, elefante parece um folha de bananeira. Quem estava certo? Todos. Quem estava errado? Todos. Porque eles não tinham visão. Eles eram cegos. Eles estavam somente tocando parcialmente aquela realidade chamada elefante. As pessoas são assim. Enquanto as escamas não caem, e esse Paulo, que nesse texto ele fica cego, e depois o olho dele abre. Esse Paulo vai escrever em 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Que enquanto a luz do Evangelho não resplandece, a pessoa permanece na sua cegueira. Então, quando as pessoas que não nasceram segundo o Espírito falam de Deus, elas falam verdades parciais. Quando falam de Cristo, falam verdades parciais. É como tronco, é como muro, é como cobra, é como folha de bananeira. Elas falam verdades parciais, mas elas não têm uma clareza acerca da pessoa de Deus. Por isso estão cegas. E Paulo vive essa realidade, né? Inclusive, Paulo sabe que a iniciativa é de Deus, porque em Atos 18, 9 e 10, Paulo tem uma visão. E a visão de Atos 18 é assim: Paulo, fala e não te cales, pois eu ainda tenho muito povo nessa cidade. Olha que bacana. Paulo não sabia quem era. Deus sabia. Assim como Paulo, quando estava indo no caminho de Damasco, Ananias, que estava em Damasco, que era discípulo de Jesus, Ananias sequer podia imaginar. Talvez Ananias tivesse recebido um zap de alguém de Jerusalém, dizendo: cuidado, Paulo está indo para aí. Talvez ele tivesse recebido um recado. Ninguém sabia, mas Deus estava fazendo, Deus estava trabalhando. Por isso que Paulo, quando ele tem essa visão em Atos 18, fala e não te cales, pois eu ainda tenho muito povo nessa cidade. Ele sabia que a obra não é nossa, é de Deus. Nós não alcançamos aqueles que Deus ainda já não está alcançando. Deus já está trabalhando. Quando da Rosa cruzou na vida de Bruno, não foi um cruzamento fortuito. Fortuito para Bruno, fortuito para da Rosa, mas para Deus era algo plenamente planejado. Certo? Então, assim acontece conosco. Às vezes a gente pensa que a igreja trabalha para Deus. A igreja não trabalha para Deus, é Deus quem trabalha através da igreja. A igreja não trabalha para Deus, Deus trabalha através da igreja. E aí esses apelos que nós ouvimos aqui, fosse da Paulo, fosse da Elisete, fosse da Lívia, do grupo, esses apelos são apelos assim: se liga, Deus está te convidando a participar daquilo que Ele poderia fazer sem você, mas Ele está te convidando. Todo plano nosso, ele é carne, mesmo que seja religioso, mesmo que seja um plano religioso, ele é nosso, ele é carne. Agora, todo plano de Deus, ele começa, olha que coisa maravilhosa, Filipenses 2,13, diz que Deus opera o querer e o efetuar, ou o querer e o realizar. Antes da gente querer, Deus já está querendo
E Deus coloca em nós, Ele comunica ao nosso coração a sua intenção. E quando Deus põe no nosso coração a sua intenção, o realizar é dele, não é nosso, não depende de nós. Deus, no seu potencial, no seu poder, Ele nos usa. E aí a gente olha e fala assim: cara, participei disso. Estou tentando lembrar do personagem da história da Inglaterra de 1800 e bolinha. Se alguém lembrar, me ajuda. Ele montou um orfanato. Ele disse assim: eu nunca vou pedir para ninguém nada, a não ser para Deus. Eu vou montar um orfanato e eu nunca vou pedir para ninguém, a não ser para Deus. E aí então ele tem um livro, 50.000 orações respondidas. É lógico que o livro não tem as 50.000 orações, tem a história dele. E agora eu não consigo lembrar o nome do camarada. Se alguém lembrar, me ajude, certo? Então, quando Deus coloca no nosso coração um desejo, Deus vai realizar. Agora só tem um problema. Eu, Paulo Biasi, eu sou marcado pelo pecado. Os meus desejos, muitas vezes, eles são pecaminosos. Então, como é que eu vou discernir o desejo que é de Deus e o desejo que é de Paulo? Somente através da oração. Porque senão, não vai saber discernir. Olha lá, essa verdade que a gente falou sobre Paulo é válida na tua vida pessoal. Aquilo que nasce do teu propósito, aquilo que nasce no teu tempo e aquilo que nasce segundo os teus recursos é carnal. Aquilo que nasce pelo teu propósito, aquilo que nasce no teu tempo e aquilo que nasce pelos teus recursos é carnal. Aquilo que nasce no coração de Deus é espiritual. Se você sair daqui e falar assim: amanhã eu vou no Delta, eu vou comprar um balde de flores, eu vou sair distribuindo, provavelmente é carnal. Mas se Deus tirar o teu sono e disser para você: amanhã vai, compra um pacote de bala e sai distribuindo, é espiritual. A questão não é se é a flor ou é a bala, a questão é o que nasceu no coração de Deus e o que nasceu no meu coração. Diga-se de passagem que nós pastores somos uma das pessoas que mais fazem a igreja andar segundo a carne, porque nós pastores temos planos, ideias, propósitos e queremos fazer, mas quando Deus não mandou fazer, é carne, não é espírito. Essa verdade é válida para você, essa verdade é válida para a igreja. Nós não precisamos fazer, mas nós precisamos obedecer à sua direção, que nos vem pela oração. Eu quero concluir somente lendo George Miller. Obrigado, Maga, obrigado, Google. George Miller, é isso aí. Obrigado, querido. Olha lá o restante do texto, só vou ler. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos temos ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido
para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Irmãos, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Naquele tempo, hoje, a obra é de Deus. Pai, nós somos improváveis. Pai, quando eu olho para mim, nos meus 62 anos passados, eu me admiro que eu esteja em pé. Eu me admiro que eu esteja na fé. Eu admiro que eu esteja te servindo. Porque quando olho para mim, não vejo bem algum, a não ser a bondade do teu Espírito. Pai, os meus irmãos que estão aqui, não valem um tostão furado, se o Senhor não for neles. Eles são pecadores como eu. Todos nós, se ficarmos entregues à nossa carne, nós só cometeremos pecados. Mas o Senhor cruzou na nossa estrada. O Senhor mexeu conosco, chamou-nos. O Senhor enviou Ananias que ministrasse ao nosso coração. O Senhor nos levou por experiências às vezes difíceis, nos colocou cegueira, mas o Senhor se revelou para nós. Nós te louvamos por isso, Senhor. Senhor, usa-nos como o teu povo. Faz. Eu ia dizer, revela o teu plano. Não, faz. E fazendo, nos leva junto, para que o teu nome seja engrandecido, para que os irmãos sejam edificados, para que pessoas sejam salvas. Faz. Usa-nos como igreja. Usa-nos na realização dos teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém.